Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Mais uma polêmica está sendo repercutida aí no cenário político, em jornais, sites, que é a declaração do ministro, ou melhor, do senador Renan Calheiros. Depois de ter anunciado aí o resultado da CPI e viu várias críticas por parte do governo, principalmente por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro, também dos seus filhos, o Renan partiu para o ataque e falou o seguinte, que o presidente Bolsonaro simplesmente acabou com o Bolsa Família por pura inveja. Acabou o Bolsa Família por pura inveja para poder ter o seu novo programa, para ter a sua marca, que é Auxílio Brasil. Repito, é mais uma polêmica que está repercutindo no cenário político. O presidente Bolsonaro está na Itália, junto com o ministro João Roma Neto, outros assessores do setor da parte de economia, enfim. O senador Renan Calheiros, ele que anunciou o resultado da CPI, várias semanas investigando, e aí viu muitas críticas por parte do presidente Bolsonaro, dos seus filhos, por parte do governo, e aí resolveu também contra-atacar. Ele colocou no seu Twitter o seguinte, e lógico está repercutindo nesse momento em todo o Brasil. Escuta aí, ou melhor, veja aí, acompanha aí o que foi que ele disse. O Renan Calheiros, ele disse o seguinte: Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, o maior programa de distribuição de renda do mundo, por 18 anos. Em 2003, fui o relator do projeto. Pela primeira vez, colocamos os pobres no orçamento. Agora, por pura inveja e sanha destrutiva, Bolsonaro joga milhões de famílias na incerteza. Ele falou hoje, domingo, dia 31 de outubro, por volta das 11h55 de manhã, portanto é mais uma polêmica que começa. Vou falar logo uma coisa aqui, outros comentaristas dizem a mesma coisa, que independente, sendo Lula, sendo o presidente Bolsonaro, seja qual for, o Ciro Gomes, enfim, o novo presidente, a reeleição do presidente Bolsonaro, a população nesse momento quer o resultado, ou seja, o presidente antecipou que iria pagar os R$400 do Auxílio Brasil, quer pagar esses 400 no mínimo até dezembro do próximo ano, e aí segue essas incertezas, um cenário polêmico que está gerando muita expectativa. O que a população quer nesse momento é resultado. A população quer saber, vai receber 400 agora a partir do dia 17 de novembro ou não? Mas é algo que, quando é notícia, a gente faz questão de trazer porque está repercutindo, muitos comentaristas já estão falando das suas declarações, enfim. O que é que foi dito? O relator da CPI da Covid-19, no Senado, o Renan Calheiros, também relatou o programa social criado aí pelo governo Lula. E aí está polemizando nesse momento, né? Muita gente está comentando, falando, enfim. O senador, né, que é relator da CPI da Covid, portanto, usou as suas redes sociais hoje, domingo, para criticar o presidente Bolsonaro pela extinção do Bolsa Família, que, segundo o Renan, o presidente Bolsonaro acabou com o programa social, que é o Bolsa Família, simplesmente por pura inveja. No passado, o senador ele relatou a proposta que criou o Bolsa Família durante o governo do ex-presidente Lula e disse o seguinte: depois de toda essa repercussão, né, eu lembro que em novembro agora, amanhã dia 1º, em novembro ainda não há nenhuma confirmação oficial de qual benefício social os brasileiros necessitados irão receber. O governo tenta criar esse Auxílio Brasil, que começa amanhã dia 1º, e já garantiu o pagamento dos R$400, mas, por enquanto, segue a indefinição, não se sabe nem de onde virá o dinheiro. O plano A do governo é aprovar a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios, que são mais de 80 bilhões de reais, é a incerteza. Está empacada nesse momento do Congresso e não é unanimidade nem entre os apoiadores do próprio governo federal. O presidente Bolsonaro garante ter um plano B para resolver toda essa questão, sem dar detalhes de qual seria. Segundo Igor Gadelha, colunista do jornal Metrópolis, a ideia é editar um novo decreto de calamidade pública por causa da pandemia e, com isso, permitir um novo orçamento de guerra, que tem menos limitações de gastos. Na prática, o governo já sabe que deve precisar furar o teto de gastos e busca a forma de fazer isso. Além das incertezas temporárias, no longo prazo, há ainda mais dúvidas. O Auxílio Brasil
como está desenhado, é temporário e acabaria no final de dezembro do próximo ano. Depois desse período, não se sabe como ficariam os informais brasileiros. Hoje, protegidos pelo Bolsa Família, programa social já reconhecidamente importante para diminuir as desigualdades e combater a fome no país. Muita gente, inclusive, pergunta: Alex, quando começar a pagar esses R$ 400? Até dezembro do próximo ano. E quando for janeiro, como fica? Como fica? Cai o valor dos 400, que é o valor mínimo, cai para 230 aproximadamente, 220, 230, e aí entra em cena essas regras que o presidente deve anunciar. O auxílio primeira infância, que já foi definido em torno de R$ 90, entre outros benefícios e bônus. Eu já falei isso em vídeos anteriores. A certeza que ainda está para ser confirmada é sobre essa questão, se consegue aprovar essa PEC ou não. Mas o que já é oficial, pelo menos o que tem de certo nesse momento, é que a parcela do Auxílio Brasil não terá um reajuste completamente de 20%, como o próprio governo vem falando agora nesse mês de novembro. Esse reajuste será de 17,8%, que é abaixo do prometido pelo Ministério da Cidadania. Na verdade, eles arredondam em 20%, mas não dá 20%, dá 17,8%. O Ministério da Cidadania informou, inclusive ontem, sábado, dia 30 de outubro, que as parcelas do Auxílio Brasil, em novembro, não irão atingir os 20% prometidos pelo ministro da pasta, João Roma, na coletiva de lançamento do novo programa social. Inclusive, a informação foi divulgada pelo G1 e também essa informação foi confirmada pelo IG. Segundo a pasta, o reajuste será de 17,8% em novembro para os atuais 14,7 milhões de beneficiários do Bolsa Família que irão migrar de forma automática para o Auxílio Brasil. O valor deve girar em torno de, a média, 192 vai pular para 220, valor médio. A questão dos R$ 400 ainda está rolando, só sai se a PEC for aprovada. Bem, o governo federal quer colocar o valor mínimo de R$ 300 e um valor transitório de mais 100, totalizando no mínimo R$ 400. Parte do valor será contabilizado fora do teto de gastos. Proposta a composição contrária do Ministério da Economia, a nova parcela só deverá ser paga a partir de dezembro. O Ministério ainda informou que no próximo mês, apenas pessoas já cadastradas no Bolsa Família receberão a parcela, ou seja, quem hoje está no Bolsa Família, 14,7, esses serão assistidos, terão direito aí a esse reajuste. Novas famílias só serão colocadas no programa a partir de dezembro, segundo essa nota que foi anunciada ontem, sábado, dia 30 de outubro. Isso preocupa muita gente. Dados do Ministério da Cidadania informou que há 423 mil famílias na fila de espera do Bolsa Família. Entretanto, estados apontam que mais de 2 milhões de famílias aguardam a resposta sobre o pagamento desse benefício. A previsão, que é extraoficial, é que cerca de 17 milhões de famílias recebam o novo benefício do Bolsa Família, que é Auxílio Brasil do governo federal. Se for aprovada essa PEC, começariam a receber nesse mês de novembro. Se não for aprovado, aí só ficaria para o mês de dezembro. Aí entra aquele plano do presidente Bolsonaro, que deve apresentar uma questão de tentar aprovar a prorrogação do auxílio emergencial mais 2 meses, novembro e dezembro, que tinha sido descartado e agora reacende como uma solução. Entretanto, o Palácio do Planalto tenta encontrar alternativas para tentar bancar o programa caso não passe essa PEC dentro do tempo hábil, que eu também acho difícil, está muito em cima. Só quarta-feira, dia 3, dia 17 começam os pagamentos, 17 de novembro, dia 3 de novembro volta os trabalhos no Congresso, mas eu lembro que tivemos aí que foi adiado 3 vezes, terça, quarta e quinta, dias 26, 27 e 28 de outubro. A equipe econômica esperava a aprovação da PEC dos precatórios para liberar mais de 80 bilhões no orçamento para o programa social. A proposta era para ser votada pela Câmara dos Deputados durante essa semana, mas a falta de apoio de parlamentares de oposição, independentes ao governo federal, adiaram os planos da base governista, que tentará colocar o projeto agora já para quarta-feira para ser votado, dia 3 de novembro. Para ser aprovada essa PEC, deverá ter 308 votos favoráveis. Caso passe pela Câmara, a medida irá para o Senado.
né, para análise do Senado, onde há mais resistências sobre esse texto. Aí seria outro problema. Sobre o plano B, eu sempre lembro o seguinte, que o presidente Bolsonaro disse nesse último sábado, ontem, dia 30 de outubro, que tem um plano B para bancar esse Auxílio Brasil de R$ 400 até dezembro do próximo ano, caso a PEC dos precatórios não seja aprovada pelo Congresso. O presidente Bolsonaro não deu detalhes sobre qual seria essa saída do governo e disse estar preocupado com os adiamentos da apreciação dessa PEC. E aí ele falou o seguinte, palavras dele, abre aspas, se pagar essa dívida, que é os precatórios, os ministérios praticamente ficarão sem recursos para 2022. Sou um paraquedista, sempre tenho um paraquedas reserva comigo. Quem raciocina e tem inteligência sempre tem um plano B, garantiu o presidente aos jornalistas em Roma, onde participa do encontro de líderes do G20. Aí eu pergunto a você, é muita novela, é um problema sério essa questão dos precatórios, está deixando muita gente numa situação delicada, lógico, porque aí fica aquela tensão, aquela expectativa. O que é que tem de concreto finalmente? O que tem de concreto é que dia 17 de novembro vai começar sim os pagamentos do Auxílio Brasil, dia 17. E dia 17, a certeza é que vai ter um aumento de 17,8% e não chega nem a 20%. Ou seja, quem recebia R$ 41,00, R$ 89,00, R$ 130,00, vai colocar 17,8% em cima. E aí, R$ 41,00 mais 17,8% ficaria em torno aí de R$ 49,00, talvez R$ 50,00. O Alex, quer dizer que a diferença para sair para o 400 é que entraria esse plano. Pois é, essa diferença o governo pensa sim pagar em dezembro ou em janeiro. Está um caso sério, Olha, acompanhe as imagens do presidente Bolsonaro durante o G20. Acompanhe aí a presença dele com as lideranças, enfim. Preste atenção. A gente fica aqui conseguindo insultar. Vamos lá. Vai ser difícil, alguém escutou por aí. Ah, não escutou. Viva l'Italia! There is one. It's quite difficult. I'll double check it. Fine, thank you. Todo mundo italiano aí? Tutti buona gente italiana, va bene? La famiglia è Italia. Bolsonaro. Sì, quanti nati sono d'Italia? Famiglia Bonturi e famiglia Pardini. Due famiglie, Bonturi e Pardini. É muito triste no Brasil ver o detalhe em 70, de 4-1. I was very sad when Brazil defeated, the Italian soccer team, 4-1 in the past World Cup. Espero que eles acreditem. I hope you believe me. Non mi crede? Non mi crede? Ci crediamo. Grazie tanto. Grazie tanto. Você vê aí o primeiro-ministro, né, da Inglaterra. Saltão ao Banco Mundial.
vários líderes, por exemplo, Bolsonaro observando e educadamente identificando alguns líderes desse G20. Lembrar que esse G20 aconteceu ontem, dia 30, e hoje, dia 31, sábado e domingo. G20. Essa é a direita apresenta a França. Mafioso, mafioso.